João acordou sobressaltado com o som de chaves girando na fechadura da sala de detenção da escola. Aos 17 anos, ele havia sido trancado ali pelo diretor depois de ser flagrado beijando Miguel no pátio escondido. O que ele não esperava era que a senhora Rosa, a bibliotecária idosa e sempre discreta, aparecesse na porta com um molho de chaves roubado, sussurrando: "Corre, rapaz, antes que te matem com olhares." Aquela fuga noturna mudou tudo. João deixou para trás a família conservadora em Lisboa, correndo para as ruas frias da capital, mas anos depois, ao retornar como um homem feito, descobriu que a ajuda de Rosa havia custado a ela sua própria liberdade. A noite estava escura quando João saiu correndo pela porta dos fundos da escola secundária em Belém. Seu coração batia descompassado, misturando medo e gratidão. Miguel, o garoto de 19 anos com quem ele dividia segredos e toques furtivos, havia sido expulso no mesmo dia, mas João fora o alvo principal, o filho do político local, o exemplo a ser dado. "Você é uma vergonha para esta instituição católica", gritara o diretor, trancando-o na sala vazia sem comida ou água, prometendo chamar os pais para corrigir o erro. Mas Rosa, com seus óculos grossos e o cabelo grisalho preso em um coque, havia escutado os boatos e decidido intervir. Ela, uma viúva solitária que passara a vida entre livros, via em João o filho que nunca tivera. João correu pelas ruas molhadas pela garoa lisboeta, sem destino. Seus pais, devotos católicos e apoiadores do regime conservador que ainda ecoava na sociedade portuguesa, nunca entenderiam. Seu pai, um advogado proeminente, sempre falava de valores tradicionais em jantares familiares, enquanto a mãe rezava novenas pela pureza da família. Voltar para casa seria assinar sua sentença, terapia forçada, talvez até um internato religioso. Ele se escondeu em um café abandonado perto do Tejo, tremendo de frio, pensando em Miguel. Onde estaria ele agora? Tinham-se conhecido na aula de literatura, trocando olhares que evoluíram para conversas profundas sobre sonhos reprimidos. Miguel, órfão criado por tios rígidos, sonhava em ser artista, mas a sociedade os via como aberrações. No dia seguinte, João roubou comida de uma padaria e pegou um trem para o Porto, mudando de identidade com um nome falso. Viveu de biscates, limpando ruas e servindo mesas em bares escondidos onde homens como ele se encontravam em segredo. A culpa o corroía, porque Rosa arriscara tudo. Ele soube depois, por cartas anônimas, que ela fora demitida e processada por facilitar delinquência juvenil. Sua vida desmoronara, mas ela nunca se arrependeu, segundo os rumores. João se sentia traidor por ter fugido sem agradecer. Anos se passaram, e ele construiu uma vida frágil, um emprego em uma galeria de arte, amigos que sabiam seu segredo, mas ao passado o assombrava. Aos 25 anos, recebeu uma carta de Miguel: "Voltei a Lisboa. Precisamos falar." Retornar foi uma decisão impulsiva, impulsionada por um vazio que nenhum amante casual preenchia. Lisboa o recebeu com suas colinas íngremes e azulejos coloridos, mas também com memórias amargas. Ele encontrou Miguel em um café no Chiado, mais velho, com rugas de sofrimento, mas ainda com aqueles olhos castanhos que o faziam derreter. "Fugi para a Espanha, vivi como mendigo", contou Miguel, voz rouca. "Mas ouvi sobre você. Rosa morreu no ano passado, sozinha." O soco no estômago veio. Rosa havia sido abandonada pela família após o escândalo, vivendo em um asilo público. João sentiu o peso da dívida. "Por que ela nos ajudou?", perguntou ele. Miguel sorriu tristemente. "Ela era como nós, escondida a vida toda." A conversa os levou a um plano: confrontar o passado. João visitou sua família, agora envelhecida. O pai, aposentado, o recebeu com frieza: "Você nos destruiu." Sua mãe chorou anos. Mas a mãe, frágil, o abraçou em segredo: "Eu sabia, filho, mas o medo me calou." A sociedade portuguesa, ainda dividida entre progressismo e tradição, o julgava. Amigos de infância viravam as costas, e o diretor da escola, agora reformado, espalhava boatos. João e Miguel decidiram morar juntos, desafiando as normas, mas o preço era alto: ameaças anônimas, perda de empregos. João questionava: valia a pena? Cada decisão era uma batalha interna, entre amor e sobrevivência. File 2. João e Miguel alugaram um pequeno apartamento no Bairro Alto, onde a vida noturna pulsava com fado melancólico e turistas alheios aos dramas locais. Aos 30 anos, João trabalhava como curador em uma pequena galeria, expondo artistas que eram em segredo, enquanto Miguel pintava quadros que vendia em feiras. Mas a tranquilidade era ilusória. Uma noite, ao voltar para casa, encontraram a porta arrombada. "Saiam daqui, pervertidos", pichado na parede.
O pânico os invadiu. É o pai de Miguel, sussurrou João. Os tios de Miguel, devotos da igreja local, haviam descoberto o endereço e orquestravam o assédio. Miguel, tremendo, confessou: eles me deserdaram quando fugi. Agora, querem-me salvar. A tensão escalou quando João recebeu uma ligação do pai: volte para casa, ou direi à imprensa quem você é. O pai, ainda influente, via o filho como uma mancha em sua reputação. João debateu internamente: ceder significaria trair a si mesmo, mas resistir custaria à família. Ele confrontou o pai em um jantar tenso na casa ancestral em Sintra. Por que me odeia tanto? Perguntou. O pai, olhos frios, respondeu: não é ódio, é dever. A sociedade não aceita isso. Pense na sua mãe. A mãe, calada, servia o vinho com mãos trêmulas, seu silêncio uma forma de cumplicidade dolorosa. João saiu dali com o coração partido, questionando se o amor valia o isolamento. Miguel, por sua vez, lutava com demónios internos. Seus quadros retratavam homens entrelaçados em sombras, mas ele escondia uma traição. Anos antes, em Espanha, havia-se casado com uma mulher para obter cidadania, traindo sua essência. Eu tinha medo de morrer na rua, confessou a João uma noite, lágrimas escorrendo. João sentiu a facada da traição, como pôde. Mas o perdão veio devagar, entendendo a pressão social que os moldava. Eles decidiram enfrentar os tios de Miguel juntos, em uma reunião na igreja de São Vicente. Os tios, idosos e rígidos, cuspiram versos bíblicos: isso é pecado, Miguel. Volte para Deus. Miguel rebateu: Deus me fez assim. A saída foi dramática, com gritos e olhares de paroquianos. A sociedade portuguesa, em transição, oferecia aliados inesperados. Uma ONG em Lisboa os ajudou com proteção legal, mas o custo era a exposição, entrevistas anônimas sobre discriminação. João hesitava: e se nos machucarem mais? Miguel insistia: silêncio nos matou antes. Uma manifestação no Rossio os uniu a outros casais gays, mas uma pedra atirada por contramanifestantes acertou João no braço, simbolizando o ódio latente. Ele questionava a moral: era certo impor sua verdade, ferindo a família. Cada escolha era um dilema ético, pesando amor contra a tradição. Anos de terapia ajudaram João a processar o trauma da escola. Ele sonhava com Rosa, sua salvadora, e decidiu honrá-la. Fundou uma bolsa de estudos para jovens LGBT em seu nome. Mas o financiamento veio com controvérsia: doadores conservadores boicotaram a galeria. Miguel, apoiando, pintou um mural em sua homenagem, mas vândalos o destruíram. Por que lutamos? Perguntou João, exausto. Miguel respondeu: porque fugir não é viver. A relação deles aprofundava, mas rachaduras apareciam, ciúmes de ex-amantes, discussões sobre a adoção, proibida para casais como eles na época. João viajava para exposições, deixando Miguel sozinho, alimentando inseguranças. Uma traição maior veio quando o melhor amigo de João, Pedro, revelou segredos à imprensa por inveja. Casal gay desafia tradições em Lisboa, estampava o jornal, com fotos roubadas. O escândalo explodiu, perda de clientes, ameaças de morte. João confrontou Pedro: porquê? Pedro, arrependido, admitiu: eu te amava, mas você escolheu ele. A dor da traição abalou João, questionando lealdades. Miguel o consolou, mas o dano estava feito. Eles mudaram de endereço, vivendo em paranoia. A pressão familiar intensificou, a mãe de João adoeceu, culpando o estresse pelo pecado do filho. Venha-me ver, sem ele, implorou ela. João foi sozinho, traindo Miguel por um momento, pagando o preço da culpa. A doença da mãe de João foi o catalisador para confrontos profundos. No hospital em Lisboa, ele a encontrou fraca, mas com olhos suplicantes: abandone isso, por mim. João, coração apertado, rebateu: isso sou eu, mãe. Ela chorou, revelando seu próprio segredo: seu tio era como você, mas se matou por causa do pai. O choque o paralisou, a família escondia tragédias para manter a fachada. Ele saiu dali determinado a quebrar o ciclo, mas o pai o esperava do lado de fora: se insistir, deserdarei você. A ameaça financeira era real, João dependia de uma herança para sua galeria. A escolha moral o dilacerava: riqueza ou autenticidade? Miguel, ao saber, explodiu: não ceda. Eles nos controlam. Mas sua própria família o pressionava, os tios ofereceram dinheiro para que ele se curasse em uma clínica religiosa. Miguel recusou, mas a dúvida o corroía. Uma noite, bêbado,
Ele beijou um estranho em um bar, traindo João. Ao confessar, o mundo desabou, foi o medo, João. João, ferido, gritou, todos nos traem. Eles se separaram temporariamente, João morando com um amigo, Miguel em um hotel barato. A solidão amplificava os conflitos internos, João questionava se o amor gay era viável em uma sociedade hostil. Ele procurou terapia, desenterrando memórias da escola, o trancafiamento como punição por ser ele mesmo. A reconciliação veio em uma ponte sobre o Tejo, onde se encontraram por acaso. Não posso viver sem você, disse Miguel. João perdoou, mas com condições, terapia conjunta. Eles voltaram mais fortes, mas o mundo não parava. Uma lei progressista em Portugal permitiu o casamento gay, mas sua família boicotou. O pai de João, em uma carta, escreveu: "Isso é o fim da linhagem." A cerimônia, simples no cartório, foi um ato de rebeldia, mas seguida de protestos fora do prédio. Amigos os apoiaram, mas a mídia sensacionalista os rotulou como agitadores. João perdeu contratos, Miguel suas exposições. O preço da visibilidade era o isolamento. Um aliado inesperado surgiu, o filho do diretor da escola, agora adulto e gay assumido. Meu pai se arrependeu no leito de morte, contou ele a João em um encontro casual. Ele via em você o que negava em si. A revelação humanizou o vilão do passado, mas não apagou as cicatrizes. João e Miguel decidiram adotar uma causa, a advocacia em escolas, falando sobre bullying homofóbico. Mas uma palestra em Belém, na mesma escola, virou caos, pais protestaram, chamando-os de corruptores. Uma mãe gritou: "Vocês destroem famílias." João rebateu: "O ódio destrói." A saída foi sob escolta, mas o impacto foi profundo. Um aluno os procurou depois, sussurrando: "Vocês me deram esperança." A pressão social culminou em uma traição familiar. O irmão de João, casado e com filhos, o procurou: "Ajude-me, sou como você." Mas era uma armadilha, o pai o enviara para gravar confissões e usá-las contra ele. Ao descobrir, João se sentiu traído pela própria carne. Por quê? Perguntou ao irmão. Pelo dinheiro, pela aprovação. A família se fragmentava, com a mãe no meio, sofrendo um derrame pelo estresse. João a visitou, culpando-se: "Minha verdade a matou." O pai, envelhecido, admitiu fraqueza: "Eu te amo, mas não sei como." Um vislumbre de redenção, mas tarde demais. Miguel, lidando com sua própria culpa, propôs uma fuga, mudar para o Algarve, começar novo. João hesitou: fugir de novo. A decisão os dividiu, com discussões acaloradas sobre sacrifício. Miguel argumentava: sobrevivência primeiro. João: viver escondido é morrer. Eles escolheram ficar, enfrentando uma ação judicial dos tios de Miguel por alienação afetiva. O tribunal, conservador, questionou sua moralidade. Testemunhas depuseram contra eles, pintando-os como instáveis. João, no banco, defendeu: amor não é crime. O juiz, imparcial, arquivou, mas o dano à reputação foi irreversível. Com a vitória judicial, veio o backlash, boicotes à galeria de João, Miguel perdendo comissões. Eles se apoiaram em uma comunidade que era em crescimento em Lisboa, participando de períodos e workshops. Mas o cansaço os atingia. João sonhava com Rosa, imaginando conversas: valeu a pena. Ele visitou seu túmulo em um cemitério tranquilo, deixando flores: obrigado por me libertar. Lá, encontrou uma sobrinha de Rosa, que revelou: tia era lésbica, escondeu por medo. Você a inspirou a ser corajosa. A revelação o fortaleceu, mas sublinhou o ciclo de sofrimento geracional. A relação com Miguel evoluiu para uma parceria profunda, mas testada por tentações. Um curador rico flertou com João em uma exposição, oferecendo estabilidade. Deixe ele, venha comigo, sussurrou. João recusou, mas a dúvida plantada levou a uma briga: você me trocaria? Miguel, inseguro, acusou. A reconciliação veio com votos renovados: escolho você todos os dias. Mas a sociedade os punia, um vizinho os denunciou à polícia por conduta imoral, levando a interrogatórios humilhantes. Isso é Portugal moderno, questionou João ao oficial. O caso foi descartado, mas o trauma permaneceu. A mãe de João se recuperou parcialmente, convidando-os para um almoço secreto. Aceito vocês, disse ela, voz fraca. O pai, ausente, mandou uma mensagem: não aprovo, mas não interfiro. Um progresso mínimo, mas significativo. Miguel chorou: minha família nunca.
Eles decidiram ajudar outros, fundaram um abrigo para jovens LGBT expulsos de casa. O primeiro residente, um garoto de 16 anos, ecoava o passado de João, trancado pelos pais. Ajudá-lo foi catártico, mas perigoso, ameaças de grupos conservadores. Uma bomba falsa na porta os forçou a fechar temporariamente. O clímax veio em uma conferência nacional sobre direitos LGBT em Coimbra. João falou sobre sua jornada, expondo a família e a escola. O pai, presente anonimamente, confrontou-o depois: "Você me humilhou." João rebateu: "Você me negou." Lágrimas fluíram, e o pai admitiu: "Eu errei." Uma reconciliação tentativa começou, com jantares ao quarto onde Miguel era tolerado. Mas os tios de Miguel escalaram, sequestraram-no brevemente, tentando exorcizá-lo. João o resgatou com a ajuda da polícia, mas Miguel saiu traumatizado, questionando tudo: "Vale a pena?" A recuperação foi lenta, com terapia revelando depressão em Miguel. João o apoiou, sacrificando sua carreira para cuidar dele. "Eu te devo minha vida", disse Miguel. Eles viajaram para Madeira, buscando paz, mas notícias de um ataque homofóbico em Lisboa o chamaram de volta. Ativismo se tornou sua vida, petições, marchas. Mas o custo pessoal era alto, saúde mental abalada, amigos perdidos. João refletia: as escolhas certas sempre doem. Uma traição final veio de dentro, um voluntário do abrigo roubou fundos, traindo a confiança. "Porquê?", perguntou João. "Pelo medo de ser como vocês." A lição amarga: até aliados falham. Com o abrigo reaberto, João e Miguel se tornaram figuras conhecidas na comunidade, mas o esgotamento os atingia. Aos 35 anos, João propôs a adoção: "Vamos formar uma família." Miguel hesitou: "E se os machucarmos?" A burocracia portuguesa, ainda restritiva, testou sua paciência. Durante o processo, o passado ressurgiu. O diretor da escola, morto, deixou uma carta para João: "Perdoe-me, eu era cego." Lida em voz alta, trouxe closure, mas sublinhou danos irreparáveis. A família de João, agora mais aceitadora, apoiou. A mãe tricotou roupas para a criança hipotética, o pai ofereceu conselho legal. Mas tragédia golpeou. Miguel foi diagnosticado com uma doença crónica, estresse agravando. "É o preço da luta", disse ele. João culpava a sociedade: "Nos matam devagar." Cuidados intensivos os uniram, mas questionaram prioridades. "Paremos o ativismo", sugeriu Miguel. João recusou: "Seria trair Rosa." Eles equilibraram, focando em mentoria. Um jovem do abrigo, agora adulto, os agradeceu: "Vocês me salvaram." O ciclo se fechava, mas com esperança. Anos depois, casados e com um filho adotivo, viviam em paz relativa no Porto. A sociedade evoluíra, leis protetoras, aceitação crescente. Mas ecos do passado persistiam, olhares julgadores, debates éticos. João escreveu um livro sobre sua vida, sparking controvérsias: herói ou vilão. Críticos o acusavam de dividir famílias, defensores o elogiavam por coragem. Miguel pintou sua jornada, exposições vendendo bem. A família se reunia ocasionalmente, tensões latentes, mas amor prevalecendo. No fim, sentados no mirador da Senhora do Monte, João perguntou a Miguel: "Pagamos caro, mas ganhamos?" Miguel sorriu: "Sim." Mas a dúvida permanecia: em uma sociedade dividida, o amor gay é uma vitória ou uma sentença perpétua? Será que trair a si mesmo por aceitação familiar é a escolha moral certa?